Garçonete racista coloca uma barata no prato de homem negro, sem saber que ele era o seu chefe. Ei você aí! Antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para me ajudar muito nesse início. E antes de mais nada, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos muito felizes em saber. Deixe nos comentários. Imagine a cena: um cliente entra em um restaurante, esperando nada mais do que uma refeição tranquila. Mas, sem saber, ele carrega nas costas o peso de tantas histórias emocionantes de racismo, superação e resistência. E, naquele dia, uma simples refeição se transforma em um campo de julgamento e preconceito, onde uma garçonete decide fazer o impensável. Coloca uma barata no prato do homem, acreditando que ele não teria força para se defender. Mas ela nem imagina que, em questão de minutos, tudo que ela julgava estar sob controle escorregaria por entre seus dedos como areia. Este não é um simples relato de desrespeito, é a revelação de como o racismo pode cegar e levar alguém a agir de forma cruel, apenas para descobrir que o verdadeiro poder estava do outro lado da mesa. A cada palavra dita, a cada gesto de desdém, ela constrói sua própria ruína sem perceber. E o homem, em silêncio, observa, esperando o momento certo para revelar uma verdade que mudará tudo. Prepare-se para uma história de arrependimento, lições inesperadas e uma reviravolta que deixará qualquer um sem palavras. O atendimento discriminatório. A garçonete, sem disfarçar o desinteresse, continuava a tratá-lo com uma frieza calculada. Quando finalmente se aproximou para anotar o pedido, manteve um tom de voz ríspido, sem qualquer cortesia. "O que vai ser?", perguntou, sem olhar para ele nos olhos, como se aquele cliente não merecesse sua atenção. A situação era desconfortável, e o ambiente ao redor parecia refletir a tensão velada. O homem, no entanto, manteve-se educado e calmo, ciente de que aquela era apenas mais uma das muitas histórias de racismo que vivia diariamente. Enquanto ele falava, era evidente que ela mal prestava atenção no que dizia. Anotou o pedido rapidamente, sem confirmar detalhes, sem qualquer esforço em oferecer uma experiência minimamente acolhedora. Ao se virar para ir embora, ela murmurou algo inaudível, mas o suficiente para que ele percebesse seu desdém. Não era apenas o tom de voz, era o jeito como ela evitava contato visual, como se ele fosse invisível. Esse tipo de microagressão, sutil e cruel, é uma realidade que muitos enfrentam sem qualquer explicação. Outros clientes no local pareciam notar a postura da garçonete, mas ninguém intervia. Esse silêncio cúmplice deixava tudo ainda mais angustiante. A garçonete não estava apenas ignorando, estava subestimando sua presença, numa tentativa quase deliberada de reafirmar uma posição de superioridade. Para ela, aquele homem era apenas mais alguém que, aos seus olhos, jamais poderia ser algo além de um cliente comum, um desconhecido insignificante. Ela não imaginava a ironia daquela situação. Em meio a isso, o homem continuava a observar, em silêncio, cada detalhe. Ele percebia o olhar de superioridade dela, o sorriso disfarçado enquanto ela cochichava com os colegas, como se ele fosse apenas uma figura sem valor. Porém, em vez de se abalar, ele permanecia firme, tentando entender até onde iria aquele atendimento discriminatório. Sua calma não era passividade, era o reflexo de alguém que já enfrentou muitas batalhas e sabia que a paciência era, por vezes, sua melhor arma. O tempo passava, e a garçonete demorava cada vez mais para trazer o pedido. A cada minuto, ela deixava transparecer sua falta de pressa, seu descaso. E ele, pacientemente, continuava ali, sem se abalar, como quem sabe que aquela experiência, por mais dolorosa que fosse, teria um desfecho inesperado. Em seus pensamentos, recordava-se de tantas histórias emocionantes de superação que testemunhou, de pessoas que, como ele, enfrentaram o preconceito com resiliência. A garçonete, então, voltou a atendê-lo, mas sem qualquer cordialidade. Sua postura era quase um desafio, como se quisesse ver até onde ele suportaria aquele tratamento. A cada palavra que trocava com os colegas, a cada risada abafada, ela tornava mais evidente seu desprezo. O homem, no entanto, continuava em silêncio, como se tivesse compreendido algo além do óbvio, algo que ainda não seria revelado. Ele sabia que aquele comportamento falava mais sobre ela do que sobre ele.
Esse tipo de tratamento, de certo modo, era um lembrete cruel do que ele sempre soube. O preconceito pode se manifestar nas formas mais disfarçadas e, ainda assim, profundamente dolorosas. Era uma ferida que, embora invisível aos outros, deixava marcas na alma. Para muitos, situações assim poderiam ser vistas como corriqueiras, mas para ele, cada instante era uma oportunidade de transformar dor em resiliência. Ele sabia que a história de superação era, na verdade, a história de quem escolhe não se render. À medida que o tempo passava, a garçonete parecia mais segura de seu papel de desprezo, como se nada pudesse mudar o destino daquele homem. Mas ele, por outro lado, estava tranquilo, quase como se já soubesse o fim dessa história. Sua paciência não era apenas um gesto de educação, era preparação para algo maior. Ele tinha uma serenidade que, para quem o observava, soava estranhamente poderosa. A garçonete estava cega por seus próprios preconceitos. E, enquanto ele esperava, algo em seu olhar parecia dizer que tudo estava se encaixando, que cada atitude dela apenas reforçava o que ele precisava saber. O preconceito dela não era novidade, ele já havia enfrentado isso inúmeras vezes, mas, naquele dia, algo estava prestes a mudar. Em silêncio, ele aguardava o momento certo, aquele em que a história revelaria uma verdade que a garçonete não estava pronta para ouvir. Era apenas uma questão de tempo, e ele sabia disso. A injustiça silenciosa. Sentado à mesa, o homem observava cada detalhe ao redor, sentindo o peso de uma injustiça que, embora silenciosa, era palpável. O tratamento que recebia era frio e indiferente, como se sua presença ali fosse um incômodo. Ele percebia olhares de soslaio e a demora intencional no atendimento. Para qualquer outro cliente, a garçonete já teria trazido o prato e oferecido um sorriso de cortesia. Mas, para ele, o silêncio e o desprezo eram a resposta. Cada segundo parecia carregar a dor invisível de histórias emocionantes de racismo que ele e tantos outros já enfrentaram. A injustiça, nesse caso, era sutil, mas não menos dolorosa. Não eram necessárias palavras ofensivas ou gestos agressivos, o desprezo já falava por si. Ele sabia que a garçonete julgava que jamais seria contestada, que seu ato de negligência passaria despercebido ou seria aceito. Contudo, ele enxergava tudo com uma clareza quase dolorosa, como quem entende o racismo nas entrelinhas, nas pequenas ações que revelam grandes preconceitos. Mesmo assim, ele continuava em silêncio, sabendo que esse tipo de luta não precisava de gritos, mas de uma paciência estratégica. Enquanto isso, os outros clientes continuavam a ser atendidos com cortesia e agilidade. O contraste era evidente e, ainda assim, ninguém parecia notar ou questionar a diferença de tratamento. Para ele, isso era uma representação clara do que muitos enfrentam diariamente, uma discriminação que se esconde sob um véu de normalidade, como se o preconceito pudesse ser parte de uma rotina invisível. Ele sabia que reclamar não traria respostas, pois a própria estrutura parecia compactuar com aquela realidade. Sentir-se marginalizado era uma experiência familiar para ele, uma dor que carregava como quem carrega cicatrizes que ninguém vê. Ele já havia passado por situações semelhantes, em lugares diferentes, sempre com o mesmo desfecho de desprezo velado. Mas, naquele momento, algo em sua postura demonstrava que ele havia decidido suportar aquela injustiça sem se abalar. Era como se soubesse que, dessa vez, o desfecho seria diferente, que haveria uma reviravolta que o colocaria em uma posição de força. Em silêncio, ele observava a garçonete continuar com seu trabalho, ignorando de maneira quase calculada. Cada minuto de espera era uma lembrança amarga do preconceito que o acompanhava, mas, ao mesmo tempo, ele se mantinha calmo. Sabia que, por mais doloroso que fosse aquele momento, ele tinha o poder de decidir como reagir. Era uma questão de escolha, e ele optou pela paciência, aguardando que o tempo trouxesse as respostas de que precisava. A garçonete, confiante em sua postura, não se importava com o desconforto dele. Ela via nele apenas o que queria ver, um cliente sem importância, alguém que podia ser ignorado sem remorso. Mal sabia ela que, na verdade, cada gesto, cada palavra ou olhar de desdém seria lembrado e teria um peso significativo no desfecho daquela situação. O homem percebia isso e esperava, como quem conhece o destino e sabe que o tempo é um aliado poderoso. Esse silêncio entre os dois era, para ele, mais eloquente do que qualquer discussão.
Ele sabia que o racismo, muitas vezes, se mostrava de forma sorrateira, em atitudes que tentam diminuir, menosprezar. E ele, com a serenidade de quem já enfrentou isso inúmeras vezes, permanecia firme. Sabia que, às vezes, a melhor resposta para a injustiça era a resiliência, o silêncio que guardava para o momento certo, para a hora em que tudo ficaria claro. A injustiça do momento parecia uma tempestade silenciosa, pronta para estourar a qualquer instante. Ele sabia que a garçonete, com cada atitude desprezível, estava preparando o próprio caminho para uma revelação que mudaria tudo. Seu silêncio, então, tornava-se quase um grito de resistência, uma prova de que ele estava acima daquele tratamento. Afinal, ele conhecia a história que construía e sabia que, em breve, essa história revelaria uma verdade dolorosa para quem o subestimava. Assim, cada minuto de espera tornava-se mais um passo em direção ao clímax que ele aguardava pacientemente. A garçonete não tinha ideia de quem estava à sua frente, da força contida naquela postura silenciosa. O homem, contudo, sabia que, quando o momento certo chegasse, seu silêncio se transformaria em uma lição inesquecível. Ele aguardava, pois sabia que algumas injustiças só podem ser respondidas com a verdade, uma verdade que, em breve, deixaria sua marca naquele lugar. O ato de humilhação. A garçonete, já determinada a expressar seu desprezo, decidiu ir além. Em um ato silencioso de racismo, ela teve a ideia de colocar uma barata no prato do cliente, acreditando que ele nunca poderia contestá-la. Era uma humilhação planejada, um gesto de desprezo que visava ferir, silenciar, reduzir. Sem qualquer remorso, ela agiu como se aquilo fosse um jogo onde ela detinha o controle e onde ele jamais teria o poder de revidar. Era a manifestação de um preconceito profundo e inconsciente, mascarado pelo sorriso falso que ela carregava. Quando ela retornou com o prato, trazia consigo um ar de superioridade, uma confiança que apenas quem se considera intocável possui. Ela o colocou à frente do homem, sem ao menos olhar para ele nos olhos, mantendo uma expressão cínica. Para ela, aquele era apenas mais um cliente incômodo, alguém que podia ser humilhado sem consequências. O prato, cuidadosamente posicionado, era como uma armadilha, e ela aguardava para ver sua reação, certa de que ele não teria coragem de confrontá-la. O homem, ao olhar para o prato, percebeu de imediato o gesto cruel. A barata, posicionada de forma intencional, era a confirmação do preconceito que ele já suspeitava. Ele encarou o prato em silêncio, sem esboçar qualquer reação imediata, enquanto ela observava de longe, como quem aguarda um espetáculo humilhante. Mas, para sua surpresa, ele não expressou revolta, nem gritou. Em vez disso, sua expressão permaneceu calma, e ele continuou a encarar o prato com um olhar distante, como quem já esperava por algo assim. A garçonete, percebendo que ele não reagia como esperava, sentiu-se incomodada. Afinal, ela esperava uma resposta imediata, uma demonstração de indignação que lhe desse a chance de reafirmar sua postura de superioridade. Mas ele, paciente e sereno, parecia já conhecer o jogo que ela estava tentando jogar. Seu silêncio era uma resistência poderosa, uma maneira de mostrar que ela não teria o efeito que desejava. Cada segundo sem reação era uma vitória silenciosa dele sobre o desprezo que ela tentava impor. A postura do homem, calma e firme, era uma lição de resiliência que ela não conseguia compreender. Ele sabia que aquele gesto era apenas mais uma das muitas injustiças que enfrentava na vida. Para ela, no entanto, era uma oportunidade de ferir, de expressar seu desprezo sem consequências. Mas, sem que ela percebesse, sua própria ação estava se voltando contra si. Ele, silencioso e atento, aguardava o momento certo para agir, deixando que ela afundasse cada vez mais em seu próprio erro. A garçonete, tentando disfarçar a tensão crescente, voltou a atendê-lo, mas não conseguia esconder a irritação pela falta de resposta dele. Era como se sua indiferença fosse um espelho que refletia suas próprias falhas. Ela não sabia, mas aquele ato, que ela julgava uma brincadeira inofensiva, revelava algo muito mais profundo e perigoso para sua própria posição. O homem continuava em silêncio, e cada gesto dela apenas reforçava a ideia de que ele não era o único humilhado ali. Ela, de certa forma, também se expunha ao ridículo. Ele, por outro lado, mantinha-se calmo, sem qualquer pressa de reagir. Sabia que, em breve,
tudo ficaria claro e que aquele prato seria apenas mais uma prova do racismo que, silenciosamente, permeava cada atitude dela. Seu silêncio, então, tornou-se uma forma de resistência, uma maneira de mostrar que, apesar da tentativa de humilhação, ele estava acima daquele gesto mesquinho. Ele era mais do que aquele prato, era mais do que qualquer preconceito que ela tentava impor. O ambiente ao redor parecia carregar a tensão daquela troca silenciosa. Outros funcionários do restaurante observavam de longe, mas ninguém ousava intervir. O ato de colocar a barata no prato era, para ele, a representação de uma história emocional de racismo que tantas vezes se repetia na vida de quem, como ele, precisava conviver com olhares, gestos e palavras que ferem. Mas, ao contrário do que ela esperava, ele não estava ali para ser humilhado, ele estava ali para resistir e, em breve, se revelaria algo muito maior. Cada instante de silêncio parecia aproximar o momento da verdade. A garçonete, confiante de que ele jamais a confrontaria, continuava a observar, sem saber que ele aguardava apenas o instante certo para virar o jogo. Sua atitude desprezível era uma prova de que, para muitos, o racismo é apenas um detalhe que pode ser disfarçado, escondido sob atos inocentes. Mas ele sabia que essa história ainda não terminava ali. E enquanto ele mantinha o silêncio, ela, sem saber, construía o próprio caminho para o arrependimento. A surpresa reveladora. Ao perceber a barata no prato, o homem não esboçou qualquer reação de imediato. Ele simplesmente olhou para o prato, mantendo uma expressão calma, quase enigmática. A garçonete, observando de longe, esperava uma explosão, algo que confirmasse sua visão preconceituosa. Mas ele permaneceu impassível, como quem já sabia o que esperar. A calma dele não era apenas surpreendente, era desarmante. A garçonete não entendia como alguém poderia manter tanta serenidade diante de uma humilhação tão clara. Após alguns segundos de silêncio, o homem levantou a mão, chamando a atenção dela. Ele a olhou com firmeza, com um olhar que parecia atravessar cada camada de preconceito que ela carregava. Sem elevar a voz, ele pediu para falar com o responsável pelo restaurante. A garçonete, com um ar de superioridade, sorriu, achando que ele faria uma reclamação sem importância, algo que ela rapidamente poderia ignorar. Sem hesitar, ela respondeu: "Eu sou a responsável pelo atendimento. Pode falar comigo." Mas, ao contrário do que ela esperava, ele não se intimidou. Com uma calma surpreendente, ele sorriu de volta, mas aquele sorriso carregava uma verdade que ela ainda não entendia. Então, numa reviravolta inesperada, ele se apresentou: "Meu nome é João, e sou o novo proprietário deste restaurante." A revelação foi como um choque silencioso, um golpe que quebrou o ar de superioridade dela em 1000 pedaços. Ela ficou paralisada, incapaz de processar o que acabará de ouvir. A garçonete, que até então se sentia intocável, foi subitamente tomada por um pânico silencioso. Tudo que antes parecia tão seguro agora se transformava numa ameaça. Ela estava diante de alguém que tinha o poder de mudar sua vida com uma única decisão. O homem que ela tentou humilhar, na verdade, era o chefe, a pessoa que determinaria o futuro dela naquele emprego. A realidade caiu sobre ela como uma avalanche, e seus pensamentos se tornaram uma confusão de medo e arrependimento. João, ainda em silêncio, a observava, permitindo que ela assimilasse a verdade por conta própria. Ele sabia que aquela revelação tinha um peso que ela não poderia ignorar. A expressão dela mudou de arrogância para desespero, e o ambiente ao redor pareceu congelar no tempo, enquanto todos que presenciavam a cena tentavam entender o que estava acontecendo. Aquela era uma reviravolta que ninguém poderia prever, e o impacto era evidente em cada rosto ao redor. Ainda sem acreditar, a garçonete tentou balbuciar uma desculpa, mas as palavras pareciam fugir. João, no entanto, manteve a mesma expressão calma, sem pressa para ouvir as justificativas que ela tentava formular. Ele sabia que, às vezes, o silêncio era a resposta mais poderosa. Em vez de confrontá-la diretamente, ele apenas observou, como se esperasse que ela mesma entendesse o tamanho do erro que havia cometido. Aquele era o momento em que a verdade falava por si. O silêncio dele era mais eloquente do que qualquer sermão. Ela sabia que não havia justificativa para o que fizera, e cada segundo de quietude parecia apenas aumentar sua angústia.
A revelação de que ele era o dono do restaurante transformava tudo. Ela percebeu que não estava apenas diante de um cliente, estava diante de alguém que agora tinha o poder de decidir o rumo da vida dela. E, pela primeira vez, ela se deu conta de que o preconceito cega e destrói a própria dignidade de quem o pratica. Naquele instante, todos os olhares estavam voltados para ela. Os colegas de trabalho, que antes riam das pequenas provocações, agora a observavam em silêncio, como se, de alguma forma, fossem cúmplices daquela situação. João continuava a fitá-la, com um olhar que não era de raiva, mas de decepção. Ele via nela mais do que apenas uma funcionária preconceituosa, via uma pessoa que precisava compreender as consequências dos próprios atos. Era uma lição que a vida lhe oferecia naquele momento. Sem mais palavras, João se afastou por um momento, permitindo que ela processasse tudo o que acabará de acontecer. Ele sabia que aquela era uma oportunidade de aprendizado que ela jamais esqueceria. O impacto da revelação estava além do que qualquer repreensão poderia causar. Ela, que sempre acreditou estar em controle, agora entendia que o verdadeiro poder reside em valores que vão muito além das aparências ou do preconceito. A surpresa reveladora. Ao perceber a barata no prato, o homem não esboçou qualquer reação de imediato. Ele simplesmente olhou para o prato, mantendo uma expressão calma, quase enigmática. A garçonete, observando de longe, esperava uma explosão, algo que confirmasse sua visão preconceituosa. Mas ele permaneceu impassível, como quem já sabia o que esperar. A calma dele não era apenas surpreendente, era desarmante. A garçonete não entendia como alguém poderia manter tanta serenidade diante de uma humilhação tão clara. Após alguns segundos de silêncio, o homem levantou a mão, chamando a atenção dela. Ele a olhou com firmeza, com um olhar que parecia atravessar cada camada de preconceito que ela carregava. Sem elevar a voz, ele pediu para falar com o responsável pelo restaurante. A garçonete, com um ar de superioridade, sorriu, achando que ele faria uma reclamação sem importância, algo que ela rapidamente poderia ignorar. Sem hesitar, ela respondeu: "Eu sou a responsável pelo atendimento. Pode falar comigo." Mas, ao contrário do que ela esperava, ele não se intimidou. Com uma calma surpreendente, ele sorriu de volta, mas aquele sorriso carregava uma verdade que ela ainda não entendia. Então, numa reviravolta inesperada, ele se apresentou: "Meu nome é João, e sou o novo proprietário deste restaurante." A revelação foi como um choque silencioso, um golpe que quebrou o ar de superioridade dela em 1000 pedaços. Ela ficou paralisada, incapaz de processar o que acabará de ouvir. A garçonete, que até então se sentia intocável, foi subitamente tomada por um pânico silencioso. Tudo que antes parecia tão seguro agora se transformava numa ameaça. Ela estava diante de alguém que tinha o poder de mudar sua vida com uma única decisão. O homem que ela tentou humilhar, na verdade, era o chefe, a pessoa que determinaria o futuro dela naquele emprego. A realidade caiu sobre ela como uma avalanche, e seus pensamentos se tornaram uma confusão de medo e arrependimento. João, ainda em silêncio, a observava, permitindo que ela assimilasse a verdade por conta própria. Ele sabia que aquela revelação tinha um peso que ela não poderia ignorar. A expressão dela mudou de arrogância para desespero, e o ambiente ao redor pareceu congelar no tempo, enquanto todos que presenciavam a cena tentavam entender o que estava acontecendo. Aquela era uma reviravolta que ninguém poderia prever, e o impacto era evidente em cada rosto ao redor. Ainda sem acreditar, a garçonete tentou balbuciar uma desculpa, mas as palavras pareciam fugir. João, no entanto, manteve a mesma expressão calma, sem pressa para ouvir as justificativas que ela tentava formular. Ele sabia que, às vezes, o silêncio era a resposta mais poderosa. Em vez de confrontá-la diretamente, ele apenas observou, como se esperasse que ela mesma entendesse o tamanho do erro que havia cometido. Aquele era o momento em que a verdade falava por si. O silêncio dele era mais eloquente do que qualquer sermão. Ela sabia que não havia justificativa para o que fizera, e cada segundo de quietude parecia apenas aumentar sua angústia. A revelação de que ele era o dono do restaurante transformava tudo. Ela percebeu que não estava apenas diante de um cliente, estava diante de alguém que agora tinha o poder de decidir o rumo da vida dela. E,
Pela primeira vez, ela se deu conta de que o preconceito cega e destrói a própria dignidade de quem o pratica. Naquele instante, todos os olhares estavam voltados para ela. Os colegas de trabalho, que antes riam das pequenas provocações, agora a observavam em silêncio, como se, de alguma forma, fossem cúmplices daquela situação. João continuava a fitá-la, com um olhar que não era de raiva, mas de decepção. Ele via nela mais do que apenas uma funcionária preconceituosa, via uma pessoa que precisava compreender as consequências dos próprios atos. Era uma lição que a vida lhe oferecia naquele momento. Sem mais palavras, João se afastou por um momento, permitindo que ela processasse tudo o que acabará de acontecer. Ele sabia que aquela era uma oportunidade de aprendizado que ela jamais esqueceria. O impacto da revelação estava além do que qualquer repreensão poderia causar. Ela, que sempre acreditou estar em controle, agora entendia que o verdadeiro poder reside em valores que vão muito além das aparências ou do preconceito. O confronto de ideias. João, mantendo sua postura calma e firme, decidiu conversar diretamente com a garçonete, não como uma repreensão comum, mas como um diálogo que ela jamais esqueceria. Ele a chamou para um canto do restaurante, onde o ambiente era mais reservado, e com um olhar profundo, começou a falar sobre o que realmente importa em um local de trabalho. Você sabe o valor de tratar cada cliente com respeito, não sabe? Ele perguntou, com uma serenidade que só intensificava a tensão no ar. Ela, sem palavras, apenas acenou, sabendo que qualquer resposta soaria vazia. Racismo e preconceito, ele começou, com um tom de voz que parecia carregar décadas de experiência e dor. Essas são as piores formas de limitar alguém, de negar a humanidade do outro. João falava com uma clareza que ia além das palavras, um peso emocional que ela sentia em cada sílaba. Eu vivi uma vida repleta de histórias emocionantes de superação, mas cada uma delas me lembrou que é preciso enxergar as pessoas pelo que elas são, e não pelo que se imagina que sejam. A garçonete sentiu o impacto daquelas palavras como uma verdade inegável, uma lição que ela jamais esperou receber. Enquanto ele falava, a garçonete começou a entender que aquilo era mais do que um sermão, era um momento de aprendizado profundo. João não estava apenas apontando o erro dela, mas oferecendo uma perspectiva que ela talvez nunca tivesse considerado. Quando você escolhe ver alguém como inferior, você se limita. Cria um mundo onde você se sente no direito de julgar, mas não percebe que cada um tem uma história, uma bagagem de superação. Ele pausou, deixando que suas palavras ecoassem. Ela, envergonhada, começava a vislumbrar a profundidade de seu erro. João continuou, explicando que respeito e empatia são qualidades fundamentais para qualquer ambiente de trabalho, e que o preconceito apenas divide e enfraquece. Esse restaurante não é apenas um lugar de refeições. É um espaço onde cada pessoa que entra merece ser tratada com dignidade. E é isso que eu espero dos meus funcionários, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. A garçonete sentia seu coração acelerar, pois sabia que ele estava falando de valores que ela, até aquele momento, não compreendia plenamente. Ele compartilhou algumas das suas experiências pessoais, histórias emocionantes de superação e racismo que o moldaram. Eu não cheguei aqui por acaso. Foram anos de luta e esforço, de ouvir e aprender. E foi respeitando as pessoas, independentemente de como elas pareciam, que eu construí tudo isso. As palavras dele eram um lembrete de que o sucesso verdadeiro vai além do material, ele é construído sobre a integridade, sobre ver o próximo como um igual. A garçonete sentiu que, naquele momento, cada lição aprendida por ele agora se estendia até ela. Enquanto ele falava, ela começou a perceber que o racismo não era apenas uma injustiça para com o outro, mas uma prisão que ela mesma construía em volta de si. João, como alguém que viveu na pele as dificuldades de ser constantemente julgado pela aparência, mostrava-lhe um caminho de transformação. Quando você limita alguém, na verdade, você se limita. E perde a chance de crescer, de ver o outro como alguém que também merece respeito. Ela baixou a cabeça, sentindo a vergonha e o arrependimento se misturarem, como se aquelas palavras tocassem em algo profundo. Com uma pausa, João então perguntou: como você espera crescer como pessoa se insiste em manter esses preconceitos? A pergunta ficou no ar, carregada de significados. A garçonete, sem conseguir responder,
Sabia que aquela era a verdade mais crua que ele poderia dizer. Ali, diante de um homem que ela tentou humilhar, estava agora aprendendo uma lição que nenhuma experiência anterior havia lhe ensinado. E ele, em seu silêncio, aguardava que ela compreendesse que esse era o momento de confrontar seus próprios valores. Ele sabia que mudar uma mente preconceituosa não era tarefa fácil, mas acreditava que, com humildade, qualquer pessoa podia aprender a ver o mundo de maneira diferente. Você está aqui, neste trabalho, não apenas para servir. Está aqui para aprender e crescer. Mas essa escolha é sua, ele concluiu, deixando claro que o futuro dela dependia da decisão que tomasse a partir daquele momento. Ela compreendeu que a escolha de mudar era a dela, mas sabia que o impacto daquelas palavras a acompanharia dali em diante. A garçonete, que antes se sentia intocável, agora se via diante de uma verdade inescapável. João, com sua postura de mentor, estava oferecendo a ela uma chance de redenção, uma oportunidade de mudar não apenas seu comportamento, mas sua visão de mundo. E ali, naquela conversa, ela começou a entender que superar o preconceito era também uma forma de libertação. No fundo, sabia que esse confronto de ideias a mudaria para sempre. A reflexão da garçonete. Após a conversa com João, a garçonete permaneceu em silêncio, mergulhada em uma mistura de vergonha e arrependimento. As palavras dele ecoavam em sua mente, revelando camadas de verdade que ela jamais havia explorado. Cada frase parecia tocar em suas crenças mais enraizadas, questionando o modo como via o mundo e as pessoas ao seu redor. Ela nunca havia considerado que o preconceito que carregava era, na verdade, uma prisão que limitava sua própria capacidade de crescimento e empatia. Agora, sozinha com seus pensamentos, ela sentia o peso dessa revelação. A lembrança do ato que havia cometido, colocar a barata no prato de um homem que ela julgava inferior, tornava-se insuportável. A humilhação que ela havia planejado para ele agora recaía sobre si mesma, como um espelho cruel que refletia seus erros. Cada detalhe daquele gesto, antes tão insignificante, agora parecia uma prova do preconceito cego que a guiava. O arrependimento pulsava em seu peito, e ela se perguntava como pôde ter sido tão cruel e inconsequente. Percebia que o racismo não era algo distante ou impessoal, mas uma escolha dolorosa que havia feito. Ela se lembrou do olhar de João, não de raiva, mas de decepção. Aquela expressão era como uma ferida que doía mais a cada vez que ela pensava nisso. João havia oferecido a ela uma chance de mudar, mas agora ela sentia que a mudança teria que começar dentro de si. O impacto daquela conversa fazia com que enxergasse o preconceito não apenas como algo que machucava os outros, mas como uma falha em sua própria humanidade. A sensação de ter falhado consigo mesma era intensa, e cada palavra dita por ele parecia guiá-la a uma introspecção dolorosa, mas necessária. Ao longo do dia, enquanto continuava seu trabalho, ela sentia os olhares dos colegas e dos clientes, como se todos soubessem o que ela havia feito. A humilhação agora era dela, e o peso daquele erro parecia crescer a cada momento. Ela entendia que o que antes parecia só uma brincadeira era, na verdade, uma atitude carregada de maldade. Pela primeira vez, sentia a dor de ver a si mesma de forma nua e crua, como alguém que tinha permitido que o preconceito guiasse suas ações. E isso a deixava com uma angústia que não sabia como resolver. O preconceito que antes era quase natural agora parecia um erro monstruoso, uma marca de desumanidade que ela queria apagar. Mas sabia que não era tão simples, esse tipo de mudança não acontece da noite para o dia. Ela começava a entender que precisaria reavaliar cada um de seus julgamentos, cada uma de suas atitudes. João havia lhe dado uma lição sobre empatia, e agora ela compreendia que isso exigia uma mudança de dentro para fora. As histórias emocionantes de superação que ele havia compartilhado continuavam a ecoar em sua mente, como um lembrete constante do caminho que deveria seguir. A reflexão profunda a levou a questionar as pequenas ações do cotidiano, aquelas que antes considerava inofensivas. Gestos de desdém, palavras não ditas, olhares de julgamento, todos esses atos pareciam agora grandes demais para serem ignorados. Ela percebeu que o preconceito é construído nas pequenas ações, e que cada uma delas contribuía para o racismo que antes ela via apenas nos outros, mas que agora reconhecia em si mesma. O arrependimento a fazia enxergar como suas ações contribuíam para uma sociedade que desvalorizava a igualdade.
Com o passar das horas, ela começou a pensar no que poderia fazer para compensar o erro que cometeu. Sabia que, antes de qualquer desculpa, precisaria trabalhar em si mesma. Reconhecer o erro era apenas o primeiro passo, a verdadeira mudança seria algo que exigiria esforço e tempo. A conversa com João a fez perceber que seu trabalho, antes visto como uma obrigação, podia ser uma oportunidade de crescimento. Cada cliente, cada situação, poderia ser um espaço para praticar o respeito e a empatia que antes faltavam em sua vida. Assim, ela decidiu que não poderia continuar sendo a mesma pessoa. Estava pronta para pedir desculpas, mas sabia que isso não apagaria o erro. Precisaria de ações para mostrar que havia compreendido a lição. Começou a planejar maneiras de demonstrar a mudança, sabendo que cada atitude de respeito seria uma pequena prova de que estava disposta a transformar seu modo de pensar e agir. A ideia de se tornar uma pessoa melhor a encorajava, mas o medo de não conseguir mudar também estava presente. Sentia-se determinada a provar, para si mesma e para os outros, que podia ser diferente. No fundo, sabia que sua jornada de transformação estava apenas começando, e que seria um caminho desafiador. Mas agora, com o exemplo de João, tinha uma referência de força e resiliência para seguir. Decidida, ela encarava o futuro com um novo propósito, pronta para se comprometer com a mudança. Sabia que cada dia seria uma oportunidade de resgatar o respeito por si mesma e pelos outros, e isso a fazia sentir que, apesar dos erros, ainda havia esperança de redenção. A decisão final. Com o passar do tempo e a reflexão dolorosa que vivenciou, a garçonete percebeu que havia chegado o momento de enfrentar as consequências de suas ações. João, observando-a de longe, notava a mudança em seu comportamento, a forma como ela agora parecia evitá-lo, carregando um ar de arrependimento sincero. Era claro que ela havia sido profundamente impactada pela experiência, mas ele sabia que algumas lições exigem mais do que arrependimento. Então, decidiu que era hora de colocá-la diante de uma escolha, um ato que definiria seu futuro. Ao final do turno, João a chamou para uma conversa em seu escritório. Ela entrou nervosa, ciente de que aquele momento determinaria o rumo de sua vida. João, com a serenidade de sempre, começou a falar, sem agressividade, mas com uma firmeza que deixava claro que aquilo não era um mero aviso. Eu percebi a mudança em seu comportamento. Vejo que você está refletindo sobre o que aconteceu, ele disse. Mas a verdadeira mudança vem com ações, e não apenas com palavras ou arrependimento. Ele continuou, explicando que, como dono do restaurante, ele prezava por um ambiente onde cada pessoa fosse respeitada, independentemente de qualquer julgamento superficial. Você está diante de uma escolha, ou aprende com essa experiência e muda sua postura, ou o seu tempo aqui se encerra. Ele não precisou elevar a voz para que ela compreendesse a gravidade daquela decisão. Aquilo não era uma ameaça, mas uma oportunidade de transformação que ele lhe oferecia, algo que ela talvez jamais tivesse imaginado receber de alguém a quem tentou humilhar. A garçonete, com lágrimas nos olhos, expressou seu arrependimento, afirmando que estava disposta a mudar, que queria se tornar uma pessoa melhor. Ela sabia que aquela era a sua chance de provar para si mesma que podia superar os preconceitos que a limitavam. Eu nunca mais vou cometer um erro desses. Estou disposta a fazer o que for preciso para mostrar que aprendi a lição, ela disse, com a voz trêmula, mas com uma sinceridade que ele pôde perceber. João, então, fez uma pausa antes de responder. Ele sabia que, para realmente se transformar, ela precisaria de algo mais do que promessas. Muito bem, ele disse, mas entenda que essa jornada não será fácil. Mudar exige prática, exige humildade e exige que você esteja disposta a encarar suas próprias falhas diariamente. Ele sugeriu que, dali em diante, ela poderia começar praticando a empatia com cada cliente, buscando aprender suas histórias, enxergá-los como pessoas e não como simples estranhos. Ele também propôs que ela participasse de um treinamento oferecido pelo restaurante, voltado para a inclusão e o respeito às diversidades. Esse será o primeiro passo, mas você precisará demonstrar essa mudança no dia a dia. João sabia que o verdadeiro aprendizado não aconteceria em uma única conversa. Ela teria que provar, com cada gesto, que estava comprometida com essa transformação. Para ele, era uma forma de garantir que o ambiente que criava no restaurante refletisse os valores que ele defendia.
A garçonete aceitou, compreendendo que a oportunidade de manter o emprego era, na verdade, uma oportunidade de reescrever sua própria história. Ela sabia que o caminho seria longo, mas estava disposta a encarar esse desafio como uma forma de superar seus preconceitos e de se tornar alguém melhor. João a observou enquanto ela se retirava, notando a mudança na postura dela, a forma como parecia mais humilde e consciente de cada passo que dava. Ele sabia que a mudança não seria instantânea, mas estava disposto a acompanhá-la nesse processo. O silêncio que ficou no escritório depois que ela saiu era, para ele, uma confirmação de que havia feito a escolha certa. João acreditava que todos mereciam uma chance de redenção, mas sabia também que essa era uma escolha individual. E ele confiava que, ao abrir essa porta, estava plantando uma semente que, com o tempo, poderia crescer e florescer. Afinal, a verdadeira superação está em reconhecer os próprios erros e buscar o caminho da mudança. Ela agora tinha a oportunidade de provar para si mesma que era capaz de transformar suas atitudes. Para João, aquele era mais do que um ato de perdão, era uma reafirmação de seu próprio compromisso com a empatia e o respeito. Ele havia passado por experiências difíceis, enfrentando o racismo de forma silenciosa, mas sempre com a esperança de que poderia ensinar algo através de suas ações. E agora, ao dar à garçonete essa chance, ele sentia que seu propósito de vida se estendia para além de seu próprio sucesso, tocando as vidas ao seu redor. A primeira impressão. Aquele restaurante, situado numa esquina movimentada da cidade, era conhecido por sua clientela fiel e, talvez, por um certo ar de exclusividade. Naquela tarde, quando o homem negro entrou, não passou despercebido. Ele caminhava com passos firmes, mas seu olhar mostrava um misto de cautela e determinação, como quem está habituado a provar seu valor antes mesmo de ser conhecido. Assim que entrou, os olhares se voltaram para ele, alguns curiosos, outros desconfiados. Não demorou muito para que a garçonete notasse, franzindo a testa em um gesto de desdém quase involuntário, enquanto cochichava algo com a colega ao lado. O que ninguém sabia, claro, era que aquele homem não era apenas um cliente comum. Ele tinha uma história de superação que poucos ali sequer imaginariam. Mas, para aquela garçonete, ele era apenas alguém fora do padrão de sua clientela ideal. Com um suspiro entediado, ela continuou seu trabalho, sem pressa de atendê-lo. Mais um querendo almoçar sem gastar muito, ela murmurou, baixinho, enquanto o observava de longe. E ele, paciente, manteve-se em pé por alguns instantes, analisando cada detalhe ao seu redor antes de escolher uma mesa discreta, próximo à janela. Quando ele finalmente se sentou, parecia absorver o ambiente ao redor, mas havia um desconforto sutil em seu rosto. Sentia-se fora de lugar, como se estivesse em um espaço onde não era bem-vindo. A garçonete observava, com um sorriso sarcástico que escapava entre os lábios. Ela achava que ele não notava sua postura, mas ele percebia tudo. Afinal, não era a primeira vez que se deparava com esse tipo de recepção. As histórias emocionantes de racismo que ele carregava eram parte de quem ele era, uma coleção de vivências que poucos entenderiam completamente. Então, depois de alguns minutos, a garçonete finalmente se aproximou, mas sem qualquer pressa. "O que vai querer?" perguntou, num tom que misturava impaciência e desinteresse. Ele respondeu com educação, escolhendo o prato sem hesitação, enquanto ela notava sem ao menos olhar para ele diretamente. Era como se ele fosse invisível, alguém que não merecia a mínima atenção. Ele percebeu, mas manteve a calma. Sabia que sua presença ali estava incomodando, mas decidiu se manter em silêncio, deixando que cada atitude dela ficasse registrada em sua mente. Enquanto aguardava o prato, o homem olhava pela janela, imerso em pensamentos. Não era difícil perceber o desconforto crescente. Ele estava acostumado com situações assim, mas, naquele dia, algo parecia diferente, mais intenso. O silêncio entre os dois dizia mais do que qualquer palavra, e, por um breve momento, ele fechou os olhos, quase como se estivesse reunindo forças para o que viria a seguir. A garçonete continuava ignorando, servindo outros clientes e sequer lançando um olhar em sua direção, como se ele simplesmente não existisse. Na cozinha, enquanto aguardava o prato,
ele escutava as risadas abafadas das funcionárias. Comentários cruéis ecoavam de lá, como se sua presença fosse motivo de piada, algo insignificante. Ele sabia que, em situações assim, o melhor era manter-se calmo, mas a cada segundo, seu coração batia um pouco mais rápido. Em seu íntimo, recordava-se de outras histórias emocionantes de racismo que viveu e testemunhou, situações onde foi julgado e menosprezado pela aparência. E, no entanto, ali estava ele, suportando mais uma vez o peso de um preconceito velado. Finalmente, o prato começou a ser preparado, mas a garçonete parecia relutar em trazê-lo até a mesa. Ela se ocupava com qualquer outra coisa, retardando o serviço. Para ela, ele era apenas mais alguém sem importância, alguém que não fazia parte do universo em que ela julgava certo ou desejável. Ele continuava em silêncio, mas cada detalhe, cada palavra dita entre sorrisos falsos, ecoava em sua mente como uma lembrança de tudo que já enfrentou. Era como se cada gesto da garçonete fosse um lembrete cruel do racismo que ele sabia existir, mas que sempre tentava ignorar. Ele, porém, estava longe de ser um homem comum. Aquela calma não era fraqueza, mas um reflexo de anos de superação, de batalhas enfrentadas e de uma resiliência quase incompreensível para quem nunca viveu algo semelhante. E enquanto a garçonete finalmente começava a caminhar em sua direção, trazendo o prato com um ar de desdém, ele já havia decidido que, de alguma forma, aquela experiência teria um propósito maior. Cada instante parecia levar a um clímax, e a forma como ele encarou a garçonete, com um olhar firme, parecia conter uma mensagem não dita. O prato foi colocado à sua frente, mas ele percebeu, de imediato, o descuido com que foi servido. Tudo parecia estar fora de ordem, uma tentativa velada de mostrar que ele não era bem-vindo ali. No entanto, ele não reclamou. Apenas olhou o prato, um leve sorriso de lado surgindo em seu rosto, quase como se já soubesse o que esperar. Cada detalhe daquele momento parecia gravar uma marca profunda em sua memória, como se estivesse reunindo forças para algo maior que viria a seguir. Ele sabia que o silêncio, por vezes, dizia mais que palavras. A garçonete, vendo que ele não reagia, sentiu-se ainda mais à vontade para tratá-lo com desprezo. Não havia dúvida de que ela tinha uma ideia fixa sobre quem ele era, ou melhor, sobre quem ela achava que ele era. E, sem saber, continuava a construir sua própria ruína, com cada ato, cada palavra, cada olhar. Ela estava certa de que sua atitude nunca teria consequências. No fundo, achava que ele nunca teria chance de revidar, que seu desprezo permaneceria impune. Mal sabia ela que estava diante de alguém que tinha o poder de virar o jogo. E então, o que você faria se estivesse no lugar do João? Essa história nos faz refletir sobre o peso das nossas ações e como o preconceito cega e destrói, principalmente quem o pratica. Você já passou por alguma situação parecida, onde as aparências enganaram e revelaram algo inesperado? Compartilhe nos comentários, queremos muito ouvir sua experiência. Agora, se essa história te tocou, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Aqui, vamos explorar juntos histórias emocionantes de racismo e superação que mostram o poder da mudança e da empatia. Deixe seu like e venha fazer parte da nossa comunidade para continuar aprendendo e refletindo sobre temas tão importantes. Estamos só começando, e sua presença é fundamental.